Vamos iniciar então, já são 8h08. Nós já temos 19 integrantes. Está chegando o Edson para completar 20. Tem bastante irmãos aqui no chat aqui. Graça e paz, irmãos. Vamos, Joãozinho. Graça e paz, irmão. Amém, queridos. Vamos começar então com uma oração. Hoje eu vou pedir para o irmão Celso. Irmão Celso, o irmão pode orar para nós, irmão? Sim, sim. Amém, querido. Obrigado. Eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, no nome amado do Teu Filho Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai, elevando a nossa oração a Ti, pedindo a Tua misericórdia, Teu ajudo, a Tua bênção sobre tudo que faremos, em mais esse capítulo desse livro. Uma partição gloriosa, que tem colocado em nosso dispor, para que possamos crescer em conhecimento e sabedoria na graça do Teu Filho amado Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que nos permita colocar esses ensinos em prática para que cresçamos em fé e graça. E o Teu nome seja na nossa vida crescente e glorificado, Senhor. Tudo que fazemos e tudo que vivemos seja para a Tua própria glória, Senhor. Essa é a nossa humilde oração que elevamos, muito gratos ao Senhor de todo o nosso coração, no nome amado de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados irmãos. Amém, Celso. Muito obrigado. Deus abençoe. Amados, então hoje nós estamos entrando no 8º capítulo. E ele se chama Graça Resoluta, o poder perseverante para corrermos juntos. Então, no capítulo anterior, nós tivemos a bênção do Senhor e o privilégio de estudar com o irmão Ricardo a questão do cirurgião, o bisturi e o cônjuge em pecado. Sabemos como que nós tratamos o nosso cônjuge em pecado. Nós tivemos a história de Davi sendo confrontado por Natã, e vendo nós a responsabilidade que nós temos como cônjuges de sermos o Natã na vida dos nossos os homens na vida das suas esposas e as mulheres na vida dos seus maridos. E hoje, com a graça do Senhor, nós vamos falar sobre o capítulo 8, Graça Resoluta, com o pastor William. Pastor William, é todo o seu estudo. Manda ver. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, Ele tem nos feito perseverar até aqui, né? Chegamos ao capítulo 8, e o capítulo 8 traz um título muito essencial para a vida cristã, a graça resoluta. E o subtítulo é Poder Perseverante para Corrermos Juntos. Mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos. Eu sei que isso já foi repetido algumas vezes, mas como nós lemos recentemente em Filipenses capítulo 3, é necessário na vida cristã essas repetições. O que eu vejo que muitas vezes acaba fazendo com que certas verdades não exerçam poder sobre nós, ou que a graça de alguma forma se torne ineficaz em nossas vidas, é simplesmente digamos assim, uma familiaridade indevida, uma familiaridade irreverente para com a graça, de tal maneira que a graça não produz o efeito que deve produzir em nossas vidas, porque simplesmente nós, de algum modo, achamos que não precisamos dela, não percebemos a nossa necessidade, não entendemos de fato o que ela é, e daí por diante. Então, uma das grandes verdades que nós vamos estudar hoje, além de ver o que a graça é como nós temos a necessidade dessa graça para que nós possamos perseverar, meus irmãos. Sem a graça, é totalmente impossível perseverar. Como nós temos visto que o David faz, ele traz uma verdade evangélica geral, que se aplica a toda a vida cristã, e depois ele aplica essa verdade de forma particular ao casamento. Então, nós vamos ver para que nós perseveremos juntos, como um homem e uma mulher cristãs, vivendo um casamento agradável a Deus, é totalmente necessário a graça de Deus. Aquelas resoluções, aquela perseverança, aquela constância que só vem
pela graça de Deus. Amém, meus irmãos? Então, vamos iniciando aqui na página 125, quando o David Harvey vai falar a respeito da sua não apreciação dos livros de uma autora chamada Jane Austen. E o motivo que ele dá é porque, aparentemente, naqueles romances dela, ela escreveu livros, a história ela termina no casamento. Então, ela mostra um romance ali com várias emoções, várias reviravoltas entre um homem e uma mulher, e esse romance acaba ali no Foram Felizes para Sempre, dando aquela ideia de um filme. E aí ele vai mostrar a respeito de que, mas será que a graça de Deus, nós não temos uma tendência de entender que a graça de Deus na nossa vida cristã e também no casamento não é semelhante àquele filme da Jane Austen, que nos acompanha apenas ali no início e depois dali nós não precisamos dela, ou nós achamos que precisamos de outras coisas? E aí ele vai mostrar aqui na página 126, no finalzinho do penúltimo parágrafo, quando ele diz assim, ó, que o propósito desse capítulo é analisar uma palavra que pode inspirar fé e esperança quando os pecadores dizem sim. E essa palavra é graça. E ele continua dizendo assim: com frequência, a graça é vista erroneamente como desempenhando um papel muito parecido com o do romance no enredo da Jane Austen. Mas, quando a graça salva, não termina a sua história por aí. Pelo contrário, ele vai citar Tito mais à frente, nós vamos ler já já, ele vai dizer que a graça que nos educa não é a graça que termina conosco ali na conversão, mas que caminha conosco até o final da vida cristã, nos santificando, nos ensinando a renunciar aos pecados e a viver uma vida agradável a Deus. E aí nós entramos no nosso subtítulo aqui, já na página 127, quando o subtítulo é Graça Perseverante para Corrermos a Carreira. O David cita, então, um grande teólogo, né, o James Arnold Packer, que era um teólogo anglicano reformado, e a frase que ele cita do Packer é a seguinte: a necessidade mais urgente da cristandade é de uma renovada conscientização do que é a graça de Deus. Vamos ser sinceros, né? Principalmente nós, que nos consideramos cristãos reformados e que nós cremos nas doutrinas da graça, nos pilares da graça, nós sabemos que nós somos salvos pela graça. Então, se tem uma pessoa que sabe o que é graça, qual a natureza da graça, os frutos da graça, somos nós, correto? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Então, meus amados, o que eu queria chamar mais a atenção de vocês aqui é isso. Será que nós sabemos o que é a graça de Deus? Será que nós estamos percebidos, como ele vai falar aqui, da urgência da graça de Deus em nossas vidas? Veja o que o Packer diz, que a nossa maior necessidade é nos conscientizar, renovar a nossa consciência, o nosso entendimento a respeito do que a graça de Deus realmente é. E ele segue dizendo assim, ó, na página 127, no finalzinho do parágrafo 2, para os cristãos casados, nenhuma área da aplicação dessa graça é mais urgente do que no casamento. Se nós somos cristãos casados, então nós temos não apenas uma urgência de aplicar a graça às nossas almas, à nossa vida, mas especialmente ao nosso casamento. Nós estamos conscientes da urgência disso, que a graça não diz respeito apenas a algo que se relaciona com a nossa salvação e que aconteceu lá atrás, mas é algo do que nós necessitamos para nos educar diariamente. Aí, o nosso texto segue dizendo que muitas vezes no casamento nós podemos pensar que a nossa maior necessidade são um comportamento correto, talvez um pouco mais de trabalho ou até mesmo arrependimento. Mas a maior necessidade que todos nós temos não são de que nós façamos boas coisas que venham a nos ajudar, nos beneficiar, mas é nos apossar daquilo que Cristo fez por nós, que Deus fez por nós em Cristo. O que foi que ele fez por nós em Cristo? Nós podemos resumir em uma palavra: graça. É somente a graça, unicamente a graça que pode nos salvar. Embora essas coisas sejam boas, veja, não significa que você fala assim, olha, eu acho que se eu melhorar a minha rotina, eu posso melhorar o meu casamento. Se eu for mais diligente, se eu for mais amoroso, essas coisas podem, de fato, ajudar. Mas você tem que entender que essas coisas não podem transformar e, de fato, lhe dar um casamento cristão. A marca distintiva de um casamento cristão é a graça.
é que é um casamento, de fato, evangélico, não apenas de nome. Não, às vezes a gente vê casais que não são cristãos, que têm uma certa boa convivência, que têm uma boa comunicação, mas isso tudo é engano. Apenas um verdadeiro casamento, um casamento realmente feliz e abençoado, é um casamento marcado por graça. E aí, então, vamos fazer a leitura aqui, né, na nossa passagem principal dessa noite, de Tito 2, do versículo 11 ao versículo 14, que vai fornecer a base para todas as meditações que o David faz nesse capítulo, ele toma como base essa passagem. Então, vamos ler, os irmãos prestem bastante atenção. Tito 2, do 11 ao 14, que diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. Fica sentado aqui, João. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que passagem maravilhosa, né? Levando essa passagem em conta, e também levando aquela frase em conta do James Arnold Parker, falando a respeito de que a nossa maior necessidade é a conscientização renovada da graça de Deus, eu gostaria de fazer 3 perguntas para os irmãos. Não, 2 perguntas. Eu pensei em fazer 3, mas depois risquei uma, vou fazer só 2. E aí, fazendo essas perguntas, busquem os irmãos agora responder essas perguntas nas casas de vocês. São 2 perguntas bem básicas, mas os irmãos buscam responder para que a gente já faça um exercício para ver do nosso grau de conscientização da graça. Amém? Então, essa passagem vai nos deixar claro para nós, Tito 2, que a graça não apenas nos salva, mas ela também nos educa para as boas obras. Diante disso, a primeira pergunta que eu quero fazer aos irmãos é: quais são as primeiras boas obras que aquele que recebe a graça de Deus de maneira salvífica produz? Quais são as primeiras boas obras que aquele que recebe a graça de Deus produz? Quais são? Deixa eu dar um momento aí para os irmãos responderem. Pensem aí. Quando nós recebemos a graça de Deus, qual é a primeira obra que nós produzimos? As primeiras obras. Se nós conhecemos a graça de Deus, nós deveremos saber, porque isso é algo muito básico. Amém, meus irmãos? Deu tempo aí para vocês pensarem, vocês responderam. Então, a resposta nós podemos ver lá em Atos 26, 20. Enquanto Paulo faz uma defesa da sua pessoa e do seu ministério perante o rei Agripa, ele diz assim, ó: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Meus irmãos, quais são as primeiras obras que a graça produz em nossa vida quando nos salva? Ela produz obras dignas de arrependimento. Então, isso é essencial para nós entendermos que nós devemos começar a vida cristã com obras dignas de arrependimento. E aí nós temos a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: essas obras de arrependimento, elas são produzidas apenas no início da nossa conversão ou durante toda a vida cristã? A resposta para isso também nós temos lá em Apocalipse 2, 5, que fala o seguinte. Paulo falando sobre a igreja aos Efésios, né? João falando sobre a igreja aos Efésios. João escreveu a epístola aos Apocalipse. João escreveu o livro de Apocalipse e lá o Senhor Jesus manda cartas para 7 igrejas ali nos 3 primeiros capítulos. Uma dessas igrejas é Efésios. Nós também temos uma outra epístola na Bíblia que Paulo escreveu para ele. E aí ele fala o seguinte, no versículo 2, no capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, a vida do cristão, ela começa com as boas obras, a graça produz essas boas obras, e a graça também nos mantém em boas obras, meus irmãos. Isso é fundamental para que nós possamos ter um casamento cristão, porque o casamento cristão começa com 2 cristãos. E para que eu seja
um bom cônjuge cristão, porque o foco nosso aqui somos nós mesmos. É nós que temos que olhar para os nossos pecados, nós que temos que aplicar a graça de Deus primeiramente em nossas vidas, e depois em nosso cônjuge, e depois ao nosso casamento. O que diferencia essencialmente um verdadeiro cristão de um falso cristão são as boas obras. Que primeiras boas obras? As boas obras dignas de arrependimento. Porque um cristão, meus irmãos, ele não apenas se arrepende e tem essas boas obras de arrependimento no começo da sua carreira cristã, mas ele persevera nessas obras dignas de arrependimento. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina nessa passagem de Apocalipse. A igreja dos Efésios continuava repreendendo os falsos profetas, fazendo boas obras, dizendo que estava preocupado com missões, dizendo que estava preocupado em fazer todas as boas obras, mas elas tinham descuidado das obras dignas de arrependimento. E aí o Senhor Jesus não diz assim, olha, você descuidou disso e tudo bem. Não, o Senhor Jesus diz, lembra de onde você caiu e volta. Volta. Quantas vezes nós vemos falsos mestres por aí e nós falamos, olha, essas coisas são pecados, você precisa se arrepender. Aí a pessoa, sabe o que ela fala? Ao invés de buscar se arrepender e evidenciar o seu arrependimento através das obras dignas de arrependimento, os defensores desses falsos profetas e os falsos profetas falam assim, mas ele está ganhando almas, mas ele está abrindo igrejas, mas ele está fazendo muitas obras sociais, está ajudando as pessoas, está restaurando casamentos. Meus irmãos, nós temos que aprender que o primeiro fruto da graça de Deus em nossas vidas é nos levar ao arrependimento. Como mais à frente ele vai citar em Tito, que a graça de Deus ela deve nos ensinar a renunciar às impiedades e às paixões. Então nós temos que pensar exatamente como a Bíblia nos manda. Senão, o que vai acontecer conosco é que a gente vai tentar, na nossa vida, ao invés de se arrepender, misturar pecado com graça. Aí o que acontece conosco? Nós nos tornamos cristãos mornos. Nessa parte da vida cristã, aqui no casamento, olha, eu acho que a palavra de Deus está correta. Mas eu acho que nesse outro lado aqui da vida cristã, eu estou pecando, mas vai continuar assim. Se é desse modo, nós nunca conseguimos iniciar a vida cristã. Vocês estão entendendo aqui, meus irmãos, que eu estou falando de iniciar a vida cristã? Se a gente iniciar a vida cristã de maneira errada, não tivermos consciência desses frutos que a graça produz no começo, é como o Dave falou aqui anteriormente em seu livro. Você colocou o primeiro botão errado. Se colocar o primeiro botão errado, se não começar com as obras dignas de arrependimento, renunciando às paixões e às impiedades, tudo está errado. Vocês têm disso, irmãos? Quando eu perguntei qual era a primeira obra de arrependimento, vocês estavam conscientes disso? De que isso é urgente. Não é uma coisa que a gente possa fazer ou não. É uma coisa urgente. Primeiramente, nós precisamos renunciar às nossas paixões e à nossa impiedade. E é assim que nós perseveramos. Perseverando em quê? Em arrependimento. E perseverando em fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. E aí, mais uma vez, na página agora 128, Paulo vai falar que a graça que nos justifica também é a graça que nos santifica, e essa graça ela é manifesta em Cristo. Nós nunca podemos dissociar a graça de Cristo. Ele nos diz também que essa graça não é uma nova graça, não é uma outra graça que nós precisamos. Quando nós nos convertemos, nós já recebemos todas as coisas que são necessárias para a vida e para a piedade. Então não existe, olha, eu sou um cristão, mas eu não tenho capacidade de obedecer a Deus nessa área. Eu não tenho capacidade de obedecer a Deus no meu casamento. Não é verdade, biblicamente falando. Porque a graça que nos salva também é a graça que nos educa, é a graça que nos santifica, é a graça que nos faz correr a carreira cristã. E essa graça, como ele vai dizer aqui, ela verdadeiramente significa boas novas. Não é boas obras, é boas novas. É boas novas que produzem boas obras, mas nós temos que recebê-la como as boas novas. É por isso que eu falei a princípio que o resumo desse capítulo é que o David Harvey que o David Harvey está nos dizendo é que nós temos que aplicar o evangelho ao nosso casamento. Essa graça que vem pelo evangelho, vem por Cristo, transforma as nossas vidas e os nossos casamentos. A graça é boas novas. Ela não apenas realiza uma mudança na nossa vontade, e nem uma espécie de poder místico, uma espécie de energia que nós temos, né? Que nós já entramos na página 129. Eu tenho uma graça aqui, então eu vivo uma vida meio que assim, sem graça,
Mas aí, quando aparece o problema, agora sim, eu vou ligar a graça. Como se fosse um poder especial, né? Como super-heróis. Super-heróis vivem uma vida normal no filme, de repente aparece um problema e fala, agora é com a graça, agora eu preciso me transformar, eu preciso usar meus superpoderes. Não é isso. A graça é comum. Ela é necessária para que a gente viva a nossa vida comum. Essa graça age em nós, ele vai dizer aqui na página 129, constante, gradual e crescentemente. Como é que nós sabemos que a graça está em nós? Ela é constante, ela é gradual, ela é crescente. A graça, ela vai aumentando em nossas vidas. Por isso que o mandamento bíblico é: antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se não estamos crescendo na graça, estamos pecando. Se não estamos crescendo na graça, nós estamos com alguma doença, com alguma enfermidade na nossa fé, na nossa vida cristã. Então, é um motivo de nós nos examinarmos, porque a graça verdadeira, ela vai crescendo em nossas vidas. Se o pecado é persistente, ele termina dizendo aqui na página 129, né? O pecado é resoluto, fazendo a citação do autor aqui, do Cornelius Plantinga, se o pecado é resoluto, a graça é muito mais resoluta, ela é muito mais persistente. Se o pecado abundou em nossas vidas, meus irmãos, confiemos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela superabunda. Ela é muito mais persistente. A graça nos leva a fazer muito mais coisas do que o pecado pode ter nos levado antes de nós conhecermos a Cristo. De modo que a graça de Deus verdadeiramente nos faz triunfar por meio de Cristo Jesus, é a nossa grande esperança para o casamento. Agora, avançando, vamos para a página 131. Na página 131, ele vai falar que a graça é o poder para nos ensinar a viver. Graça é o poder... Não, antes, me perdoe, meus irmãos, acho que eu marquei errado aqui. É na página 129 ainda, pulei um tópico. Ele vai falar que a graça é o poder para renunciar ao velho procedimento. Ou seja, à medida que nós recebemos essa graça, ela vai se tornar para nós como um treinador, como um educador. E aí ele dá exemplo daquele treinador dele, o Hayes, que os jogadores não eram muito bons, mas o time foi campeão por causa que o treinador era muito bom. Então, essa é a boa nova do Evangelho. Que não é que nós somos sábios, não é que nós somos bons, mas o nosso treinador, a graça dele nos leva, no nosso casamento, nas áreas da nossa vida, a sermos mais que vencedores. Não porque somos bons, mas é graça. Isso significa graça, meus irmãos. A graça nos ajuda a renunciar. E o David Harvey vai dizer que renunciar significa negar, rejeitar ou recusar essas paixões mundanas, todas essas coisas que nos apartam do nosso Deus, que muitas vezes tornam o nosso casamento desagradável, tornam o clima da casa uma coisa chata, que faz com que muitas vezes o casamento que foi ordenado para ser um auxílio para o homem chega a pensar assim, essa mulher não está me ajudando em nada. Eu seria muito mais feliz sem ela estar me atrapalhando. E a mulher olha para o homem e fala, meu Deus, para que eu me casei com esse homem? Por que isso acontece? Por causa do nosso pecado. Porque nós, em vez de renunciarmos ao nosso pecado, nós renunciamos à graça e nos apegamos ao nosso pecado. Mas a graça nos ensina a renunciar ao pecado. Agora sim, vamos para a página 131, cujo o título, o tópico aqui é Graça, o poder para viver. Então, Paulo nos ordena não apenas a renunciar. Veja que a vida cristã ela não é só legalista. Não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Se nós estamos nesse sistema de não toque, não prove, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, irmãos, nós não estamos na graça. Nós estamos na lei ainda. Nós não aproveitamos o poder da graça. A graça nos ajuda a viver, como o Tito diz, no presente século, de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Então, a vida cristã não consiste simplesmente em renunciar, não fazer aquilo que é agradável a Deus, mas de fazer. Por exemplo, muitas vezes a Bíblia diz assim, olha, você não deve ensinar mentiras para sua esposa. Isso é um mandamento bíblico, a gente não deve ensinar uma mentira para nossa esposa. A gente deve ensinar a verdade. Mas quantas vezes a gente dá desculpas que estamos cansados para não fazer o culto cristão, o culto doméstico em nosso lar, para não ensinar as nossas esposas. Então, não para somente em não faça o errado. A Bíblia diz, faça o certo. E se você sabe o que é certo e não faz, se você sabe aquilo que pode abençoar o seu casamento e não faz, você está pecando.
Quantas vezes o nosso casamento padece por causa da nossa preguiça em disciplinar os nossos filhos, em ensinar a nossa esposa, em resolver os problemas, em troca do nosso próprio comodismo, nós muitas vezes negligenciamos o nosso casamento. Mas nós temos que não apenas deixar de fazer o que é errado, mas positivamente fazer o que é certo. Não é apenas renunciar à impiedade, é verdadeiramente praticar a piedade, meus irmãos, em nosso lar, ativamente, não de maneira legalista, mas confiando na graça, ouvindo a educação que a graça nos ensina. A graça nos educa a quê? A viver de maneira sensata, de maneira justa, de maneira piedosa. É o que diz lá a nossa passagem de Tito. E a graça também, agora na página 133, não, 133 ainda é isso mesmo. Estava pulando de tópico mais uma vez. A graça nos ensina a esperar. Como nós vemos aqui em Tito 2:13, que diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto nós nos renunciamos ao mal e nos apegamos ao bem, nós temos que esperar. Porque muitas vezes nós somos imediatistas. Nós fazemos uma coisa aqui e já queremos colher o fruto. Não, mas a Bíblia nos fala de uma lei maravilhosa, que é a lei da colheita e da semeadura. Nós vamos plantando, e não é assim, por exemplo, eu não falo assim, irmãos, eu plantei milho aqui, domingo eu vou levar umas espigas de milho para a gente comer lá na igreja. Quando você plantou? Eu plantei ontem. Não é assim. Depois de plantar, depois de renunciar ao mal e fazer o bem, agora você tem que esperar, você tem que ser perseverante. E, sobretudo, que o maravilhoso desse livro é que o David Harvey vai nos mostrar que não é para você simplesmente esperar bons frutos, como se você estivesse fazendo as coisas para depois obter algum benefício pessoal. Nós esperamos é o próprio Cristo. A nossa grande esperança não é ter um casamento melhor nessa vida. Cristo nos chamou para ter um casamento melhor, para ter um emprego melhor, uma casa melhor. Ele nos chama para ter o melhor de tudo que existe no universo, que é Ele próprio. Então, essa é a nossa grande esperança. E isso nos livra, meus irmãos, de idolatrar o nosso casamento. De achar que, de alguma forma, se nosso casamento, principalmente no caso dos nossos irmãos que não têm um cônjuge cristão, eu vou fazer isso, a graça vai me ensinar a esperar que o meu casamento produza frutos, que essa graça produza frutos doces e tal. E talvez pode ser que não venha, mas a nossa grande esperança é Cristo. Essa não falha. E se nós esperamos o que não vemos, com paciência nós esperamos. E a graça nos leva a esperar sim. Nós temos visto algumas irmãs aqui na nossa igreja, né, esperando com tanta paciência, e ela se torna um grande exemplo para nós, sabendo que a esperança dela, se de alguma maneira tem sido, nós queremos que tenha um dia que seus maridos serão convertidos e elas podem ainda esperar e ter esperança nisso. Mas se de alguma forma for frustrado, nós não perderemos nada, porque a nossa esperança maior é que o nosso grande noivo, Jesus Cristo, nunca vai nos frustrar, nunca vai nos deixar. E essa esperança nunca vai, de alguma maneira, nos decepcionar, mas será completamente cumprida. Essa é a nossa maior esperança, meus irmãos, no nosso casamento. O quê? A vinda de Cristo. Porque o casamento ele existe justamente para apontar para esse relacionamento entre Cristo e a igreja. Ainda no tópico, na página 133, nós temos o tópico graça, o poder para querer. E a graça nos educa, ela nos transforma desde o íntimo. Então, ela não nos faz apenas, de algum modo, querer, mas ele vai falar que esse querer, ele vai se transformar em uma vontade, e essa vontade vai se transformar em um zelo. E é interessante que ele define o zelo como uma vontade anabolizada, uma vontade potencializada. Então, quando a graça está atuando em nossas vidas, ela nos leva a querer, não apenas fazer as coisas, não apenas transformar o nosso casamento em algo bom, mas querer agradar a Deus. Verdadeiramente, a graça é o verdadeiro motivador do casamento. Como é desesperador quando a gente vai conversar com uma pessoa a respeito de um pecado na vida dela, um pecado no casamento, e ela se mostra completamente indiferente, morta. Como eu estava conversando com o pastor Josué esses dias, a pessoa se mostra fatalista. Ela diz assim, não é assim mesmo. Aconteceu. Não tem jeito. Já tentei de tudo quanto era jeito. Já não tem mais ânimo para lutar. Ela simplesmente, ao invés de querer mudar a situação, pela graça, ela se acomodou.
Não, meus irmãos, a graça nos leva a querer, a sermos zelosos por essas boas obras, a sermos zelosos pelo nosso casamento, meus irmãos. Nós temos que ser zelosos pela nossa esposa. Cristo foi completamente zeloso por nós, que nós possamos ser zelosos também. Mas veja, qual é o pano de fundo disso? É a graça que nos conduz ao zelo. Se você está buscando algum tipo de zelo, não confiando na graça de Deus, não é o zelo cristão. Não é o zelo do qual o David Harvey fala que é um zelo que brota da graça. A graça nos educa a sermos zelosos. E se nós somos zelosos, pela graça de Deus, esse é um grande meio que o Senhor usa para que nós tenhamos um casamento bíblico, um casamento agradável a Deus. E aí depois, o David Harvey vai falar a respeito de transmitir a graça, lá no finalzinho da página 34. Na página 134. E aí ele fala que nós somos chamados a transmitir essa graça por meio de falar e exortar, principalmente ao nosso cônjuge. Meus irmãos, como cristãos, como aqueles que receberam a graça, nós somos chamados a transmitir a graça. E principalmente ao nosso cônjuge. Nós somos chamados como cristãos a amar o próximo, né? E qual é o mais próximo que nós temos que amar? É o que está mais próximo, é o nosso cônjuge. E como é triste, meus irmãos, na vida cristã, quando nós, como cristãos, não queremos, nos omitimos, por negligência nossa, de transmitir graça para o nosso cônjuge. Como é triste. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem não é bom que ele esteja só. Ele precisa de uma auxiliadora. E uma das formas, minhas irmãs, que vocês mais podem auxiliar os seus maridos é transmitindo graça a eles. Por meio do quê? É o que o David fala aqui. Por meio bem no comecinho, já na primeira linha da página 135. Por meio de falar e de exortar. Veja, quando nós falamos que as esposas elas devem se submeter aos seus maridos, essa não é uma submissão cega. A esposa ela não deve ver o seu marido fazendo algo errado, algo que literalmente é sem graça, e não exortá-lo. E não chegar graciosamente, amorosamente, em submissão e dizer, marido, isso está errado. Não é assim que a graça de Deus nos educa. Não é dessa forma que nós somos ensinados a palavra de Deus. Quando nós nos omitimos de transmitir graça aos nossos cônjuges, o homem à mulher e a mulher ao seu cônjuge, nosso casamento verdadeiramente padece, meus irmãos. Nós temos visto alguns casos recentes de consequências desastrosas. Nós estamos sempre dependentes, meus irmãos, de que uns aos outros nos exorte. E nós, como cristãos, que privilégio é ter uma esposa que te exorta. Que privilégio é ter um marido que o exorta. Então, não ignoremos. Não ignoremos quando nosso cônjuge chegar até nós e disser, eu preciso te exortar. Eu preciso falar para você da graça de Deus. Isso que você está falando não é conforme o evangelho. Essa conduta está errada. Então, nós possamos ter isso nunca como uma afronta, como, mas você não está falando da maneira correta. Mas você demorou a falar. Isso aconteceu uma semana atrás, você vem falar hoje? Colocar vários empecilhos para não receber a exortação. Como eu falei, meus irmãos, a vida cristã, ela começa e é caracterizada porque numa característica essencial, que o cristão ele está sempre disposto a praticar obras dignas de arrependimento. Ele está sempre disposto a se arrepender quando é exortado. E isso é uma graça. Nós temos que receber isso como graça, como prazer, como privilégio. Amém, meus irmãos? Estão entendendo aí? Se quiserem parar, fazer algum comentário, tá bom? Nós vamos já terminar. Então, aí o David Harvey vai falar sobre 4 coisas, como nós podemos, 4 passos práticos para nós transmitirmos essa graça para o nosso cônjuge. E aí ele vai começar aqui na página 135. E aí o tópico é o seguinte, só um instantinho. Acabou aqui meu rascunho. A primeira coisa, o primeiro conselho prático que ele diz, está na página 185, é assim, seu cônjuge é inclinado a desviar-se da graça para o esforço próprio. Muitas vezes, isso acontece com a Camila, né? Comigo também, muitas vezes, até conosco. Nós, muitas vezes, pensamos assim, eu preciso acordar mais cedo.
eu preciso exortar mais. Você falou que eu tenho que exortar, então eu tenho que exortar. Você falou que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Só depende de mim. Se eu me esforçar mais, eu consigo. E não, meus irmãos. Nós, quando vemos, temos que ter discernimento, conhecer a graça de Deus. Você viu porque o Parker fala que nós temos que conhecer a graça de Deus verdadeiramente, nos conscientizarmos do que ela é, para quando nós vemos nosso cônjuge agindo de maneira errada, cônjuge, será que você está pensando na graça de Deus? Será que você está agindo confiando na graça de Deus? Será que você não está agindo segundo o seu esforço próprio? A primeira coisa é essa, fazer com que o nosso cônjuge não se desvie para o esforço não confie nos seus esforços próprios. Ele dá mais três conselhos ainda nesse primeiro tópico. Pregue o evangelho para o seu cônjuge. Você pensa nisso, esposa? Você pensa em pregar o evangelho para o seu marido? Faz parte do seu dever como auxiliadora. Não significa que você vai dizer, olha, hoje no culto doméstico sou eu que vou pregar aqui. Eu que vou pegar a Bíblia aqui, agora você se senta com as crianças. Não, mas é a sua responsabilidade. E marido, é a sua responsabilidade 10 vezes mais como esposo. Lavar sua esposa pela palavra, pregar o evangelho a ela, encorajar a meditação nas riquezas do evangelho. Esposa, você leu hoje a Bíblia? O que você leu? Fale para mim o que você leu. É aquilo que eu tenho falado sempre no curso de membresia. Não é isso que você lê, se depois você não sabe reproduzir o que você leu. Seu conhecimento se tornou inútil. Porque é preciso meditar, raciocinar, guardar o que nós aprendemos. E o marido e a esposa devem incentivar um ao outro. O que você leu? Você meditou hoje? Leia o devocional. Olha, esposa, leia esse versículo aqui. Olha o que eu estou lendo aqui. Olha como essa meditação é interessante. Encorajar a descansar em Deus quando a batalha é furiosa. Muitas vezes vem problemas, nós olhamos para a nossa esposa, está difícil lá o problema com seu parente, está difícil o problema na igreja, está difícil essa situação chata que você está vivendo com outro irmão, mas descanse na graça de Deus. Não busque fazer as coisas pelo seu próprio esforço. Deus nos dará graça e vitória para resolver todas essas situações. O segundo conselho prático, o cônjuge pode ter a tendência de ficar desencorajado. Muitas vezes, quando nós vamos exortar nossas esposas, ou as esposas vêm nos exortar, nós temos essa tendência de ficarmos desencorajados. Mas desde que nós nos casamos, esse mesmo erro. Ou então nós temos um período bom, aí volta de novo aquele período de insatisfação, o período de conflitos. Ou muitas vezes, quando a esposa vem exortar o marido se irrita contra ela, e isso acaba causando desencorajamento. Nós precisamos, pela graça de Deus, aplicar sempre o evangelho. Lembrar-nos sempre de, nesses momentos, buscar aplicar a graça de Deus. E aí dá outros conselhos aqui muito práticos, ainda nesse segundo tópico, na página 137. Lembre ao seu cônjuge que Deus trabalha no interior, muito antes de mostrar uma mudança visível. O simples fato de a gente estar numa situação ruim, uma circunstância exterior ruim, não significa que Deus não está agindo. Não significa que Deus não está operando. Confiemos em Deus ainda que nós não vejamos nada. O que é isso? Fé. É ter certeza que Deus está agindo por nós, ainda que nós não tenhamos vendo a mudança assim, visivelmente. Né? Não seja palpável, não seja imediata essa mudança. Por isso que a fé sempre anda de mãos dadas com a esperança. Né? Outro conselho. Celebre o que você vê, ainda que não seja algo relacionado diretamente à área da mudança desejada. Já pensou isso quando você quer tanto uma bênção? E Deus te dá outras bênçãos e você ignora as outras bênçãos. Não, porque eu quero aquela bênção. E você vai tendo progresso em outras áreas, e você vai tendo outras bênçãos, o seu cônjuge vai, pela graça de Deus, crescendo na graça em muitas outras áreas, mas tem aquela área que você queria que ela crescesse na graça, que ele crescesse na graça, aquele comportamento que você queria que mudasse, porque aquele comportamento não é mudado, você não consegue se alegrar. Você não consegue celebrar. Você não consegue elogiar. Elogiar suas esposas, meus irmãos. Nós temos que fazer isso constantemente. Não é apenas exortar. Não é apenas dizer, olha, esposa, você precisa se arrepender desse pecado e desse. Espera aí, eu tenho uma lista aqui. Meia hora vou ficar falando aqui dos seus pecados. Não. Nós precisamos também celebrar as mudanças, encorajá-las. A Bíblia diz, né, que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, nós temos que também obedecer todo o conselho de Deus. Quando a nossa esposa mostra comportamentos tementes a Deus, que nós possamos também louvá-la. Glória a Deus, esposa, pela sua vida. Eu vejo a graça de Deus se transformando. Isso me deixa muito feliz. É uma forma que nós podemos usar, algumas palavras que nós podemos dirigir às nossas esposas para encorajá-las. E ainda, no finalzinho da página 137,
reveja a estratégia de mudança. Ele fala que às vezes nós somos muito apressados, nós queremos que a mudança aconteça muito rápido. Nós temos que querer mudar, temos que ter um zelo para mudar, mas não podemos confundir isso com pressa, com impaciência, com incredulidade. Nós temos que fazer o nosso trabalho com paciência e esperar todas as mudanças virem de Deus. O terceiro conselho prático: seu cônjuge pode perder de vista o alvo principal. E ele vai mostrar que o alvo principal da vida cristã é viver uma vida agradável a Deus na esperança de Cristo. Não é, eu não estou fazendo tudo isso para ter um bom casamento. Porque muitas vezes tem gente que chega na vida cristã pensando que ela vai acabar com seus problemas, no seu casamento, no seu trabalho, em várias outras coisas. Quando aquele alvo específico que ela propôs não se realiza, ela se frustra na vida cristã, como se o objetivo da vida cristã fosse isso. Várias igrejas dizem: venha para a igreja para você ser curado. Venha para a igreja para você parar de sofrer. Ah, o seu marido é um marido ruim? Venha para a igreja que Jesus vai transformar o seu marido. E aí essa mudança não acontece, e muitas vezes não acontece mesmo, não é porque a pessoa seja infiel, é porque Deus tem um propósito especial para cada um de nós, como nós vemos na vez passada, a nossa irmã lá, que sofreu com aquele homem que a vida inteira foi mal, e ele se arrependeu no final da vida, onde o seu casamento já tinha, por assim dizer, sido desperdiçado. Então nós temos que saber que o alvo principal é Cristo. O alvo principal é nos preparar para a próxima vida, é nós sermos auxiliadores um do outro para que nós caminhemos para Cristo. E o quarto conselho: o seu cônjuge deve ser direcionado não somente à graça, mas também àquele de quem flui toda a graça. Então, meus irmãos, nós não idolatramos a graça. Não é a graça nosso Deus. A graça é apenas algo que nos aponta para Cristo. Então, como é que nós sabemos que verdadeiramente existe graça em um lugar? Verdadeiramente existe graça numa igreja, graça no casamento, graça em você. A sua vida, o casamento, a igreja estão apontando para Cristo? Porque a graça nos aponta para Cristo. E é uma bênção muito grande, meus irmãos. Vocês que têm esposas crentes, maridos crentes, louvem a Deus por isso. O David Harvey vai mostrar a situação em que eles se perdem quando vão fazer um passeio, e aí os jovens adolescentes impacientes já querem fazer ali, terem comportamentos inadequados, que mais piora a situação, e aí a esposa dele, com um comentário gracioso, sábio, não apenas é graciosa com ele, mas aponta a graça de Deus para ele, aponta o Deus da graça. Isso já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo algumas vezes. A Camila tem algumas atitudes para comigo assim, fala: não merecia essa atitude aí, isso aí foi graça. E aí eu fico lembrando da graça de Deus. Eu falo: meu Deus, que bênção. É a graça de Deus que nos alcança, é pela bênção de Deus que nós podemos experimentar todas essas coisas. Amém, meus irmãos? Então é isso, que nós possamos aplicar a graça de Deus ao nosso casamento, mas o tempo todo não idolatrando a graça, não confiando em nada, senão no Deus da graça, no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? É isso então, pastor. Quer que eu ore aqui ou quer pedir outra pessoa para orar? Pode orar, pastorzão. Pode orar para encerrar. Amém, meus irmãos. Então vamos orar. Ó Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai. Ó Deus, primeiramente te louvamos pela graça que o Senhor nos deu, ó Pai. Essa graça maravilhosa que nos salva e não apenas nos deixa, Senhor, no altar, mas segue por toda a nossa vida, nos educando para que nós possamos ser transformados à imagem do Senhor Jesus Cristo e servindo como treinador que nos aponta para Cristo. Senhor, por todas essas coisas nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela tua maravilhosa graça, pelo seu Filho Jesus Cristo, que é a graça encarnada, que é o nosso gracioso Salvador, e é por meio dele, Senhor, que nós recebemos a graça e a salvação. Por isso, em todas as coisas, nós te louvamos, ó Deus, e pedimos mais uma vez essa graça, mais da graça, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, praticar o que a palavra diz em relação ao nosso casamento, Pai, que os homens sejam graciosos para com a sua esposa, imitando a Cristo, que a esposa seja graciosa com o seu marido, como a igreja é para com Cristo, submetendo-se, obedecendo, conforme a palavra de Deus, e que todos nós, homens e mulheres, resolutos pela graça, possamos ter uma família bíblica,
para que a nossa igreja, a Igreja Batista Reformada de Francisco Morato, seja uma igreja bíblica, com famílias resolutas pela graça, casamentos resolutos pela graça, a refletir a multiforme graça de Deus para todo mundo, enquanto nós esperamos, aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, pastorzão. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse capítulo foi o fato de nós desconsiderarmos a graça, que é o que ele fala, né, no capítulo todo, com respeito à santificação. A gente considera ela só referente à salvação e desconsidera ela na santificação. E na santificação, nós muitas vezes, a gente se propõe a fazer obras, a querer trabalhar, se esforçar mais para compensar aqueles pecados que a gente tem cometido. Ou para resolver, né, de uma vez por todas, os pecados, aquelas tendências pecaminosas que nós temos. Ao invés de recorrermos continuamente ao Senhor Jesus Cristo. Por isso da importância, como você mesmo citou, o pastor William citou, que nós vimos nós temos visto lá no estudo de Filipenses, Paulo dizendo aos Filipenses sobre a importância de repetir sempre as mesmas coisas. No Evangelho, como ele fala, inclusive ele cita o Jeff Bridges, se não me engano, o Jerry Bridges, e falando sobre a necessidade que nós temos de pregar sempre o Evangelho para o nosso cônjuge, e de sempre pregar o Evangelho para nós mesmos, porque o Evangelho da graça do nosso Jesus Cristo. Nós devemos ver a graça como algo superabundante, ela é maior do que o nosso pecado. E essa tendência que nós temos miserável de considerar o pecado maior do que a graça, irmãos, isso faz com que a gente fique numa escravidão, numa mornidão espiritual assustadora. Devemos crer naquilo que o Senhor, nosso Senhor Jesus disse, né? E Paulo afirma em Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se o pecado ele é forte, a graça é muito mais forte. Creiamos nisso, nos apropriemos disso para que possamos vencer os pecados que tenazmente nos assediam, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Mais alguém quer comentar, irmãos? Fiquem à vontade. Quero fazer só mais um comentário breve com relação ao que o senhor falou. Nós temos que sempre, irmãos, ter isso em mente. Nós somos justificados pela graça, e essa graça é depois uma graça santificadora. Então, não existe na Bíblia a ideia de uma santificação pelas obras. Não existe na Bíblia uma ideia de você, agora que você foi salvo pela graça, faça as obras para que daí venha a santificação. A salvação é pela graça e também a santificação é pela graça, a graça educadora. Perfeito, pastor Helena, perfeito. Isso me fez lembrar de um versículo em Colossenses 2, capítulo 2, versículo 6, que diz o seguinte: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo? Pela fé, não foi? Então, creia e ande assim. Como? Nele. Nele radicado pela fé. Nele edificado pela fé. E ele conclui dizendo, e confirmados na fé. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Crescendo no reconhecimento de que tudo que nós temos é por pura graça e misericórdia do nosso Senhor. Que Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos guiando em tudo. Então, nós nos apropriamos disso como? Pela fé. Se cremos e entramos, fomos inseridos no Evangelho pela fé, mantenhamos-nos pela fé, crendo na graça de nosso Jesus Cristo e nela crescendo. Amém, irmãos? Glória a Deus, pastorzão William, glória a Deus. Mais alguém quer comentar, irmãos? Por gentileza, vamos lá, está aberto aí o chat para os comentários. Irmãos, estão me ouvindo aí? Fala, Edmilson, estão ouvindo? Pode ver, pode mandar ver. Deixa eu fazer um comentário. Os irmãos, os pastores, se eu estiver errado, me corrijam. Mas diante do que foi falado, né, sobre a graça, né, com o nosso cônjuge, por exemplo, se nós não soubermos e não reconhecermos que diante do pecado do nosso cônjuge, nós não conseguimos aplicar a graça
que nos foi dada, né, que nós recebemos de Cristo Jesus, é correto dizer que nós não entendemos a própria graça que nós recebemos, então, seria isso. Porque se nós entendemos a nossa depravação, né, e o Senhor Deus, através de Cristo Jesus, nos salvou, né, e nos dando a graça, e quando o nosso cônjuge, ou, por exemplo, até mesmo um irmão da igreja, os nossos filhos cometem um pecado, e nós, ao invés de aplicarmos a graça, nós agimos de maneira totalmente contrária, né? Até forçando, até com legalismo, né? Com ira. Isso quer dizer que nós não entendemos a própria graça que nós recebemos, né? E aí, aí fica um pouco complicado, né? Porque é básico, né, do cristão, né? Como o pastor William abriu, né? Nós reformados falamos muito de graça, né? E, ao mesmo tempo, nós não estamos entendendo o que é graça, porque se o nosso filho, né, que não é uma pessoa convertida, né, está ali cometendo pecado, né, está infringindo alguma lei, né, se rebelando até contra os nossos pais, nós, ao invés de agirmos com graça, agimos com ira, algo está errado. Nós não entendemos o que é a graça, e é preocupante, né? Outro ponto também, um pouquinho do que aconteceu aqui em casa, né? No começo, até os pastores, né, me aconselharam, porque eu enxergava, na minha cabeça, eu queria colher frutos, né? Colher, entre aspas, obras, né? Entendendo que a Dani teria que me dar frutos e mostrar obras, sendo que ela não era convertida, né? Então, isso gerava um atrito muito grande dentro de casa, e aí levamos aos pastores, né? Assim, não, você está cobrando algo de alguém, né, dela, sendo que ela não é convertida, né? E aí, ao invés de eu aplicar a graça, né, nas situações que ocorria aqui, tendo a ciência que ela não era uma pessoa convertida, eu agia totalmente ao contrário. O que aconteceu diante dos aconselhamentos, né, que eu tive, nós tivemos aqui em casa? Eu passei, ao invés de irar ou, né, agir de alguma forma, né, praticando, né, de forma errônea, eu passei a orar mais e ficar mais assim, mais observando, mais calado, né? Não sempre, mas passei a orar mais. Acredito que Deus agiu dessa forma, né, maravilhosamente, né, em casa, porque a partir do momento que eu passei a entender essa parte, e passei a orar mais, eu comecei a ver a transformação, né? O outro ponto também que eu queria comentar com os irmãos é que, não sei se seria um orgulho falar, mas quando os dois dentro do lar, os cônjuges, são salvos, né? São cristãos, e quando um começa a agir com graça para com o outro, é maravilhoso, né, irmãos? É maravilhoso, nós temos um lar de paz, porque funciona como a própria palavra de Deus nos manda fazer. É mandamento, agirmos com graça. E aí, o casamento, não para o nosso ego, não para o nosso orgulho, mas é um casamento para a glória de Deus. Porque um erra, um peca, o cônjuge responde com a graça. Aí a esposa peca, o marido responde com graça. É um casamento para a glória de Deus, né? Feliz, para a honra e glória do Senhor. Amém? É só isso mesmo. Amém, Edmilson, amém. Amém. Mas não é bem assim, viu? Às vezes no casamento, nós crentes, nós cristãos, a gente não responde assim com graça tão facilmente, não. É bem complicado, é bem traumático muitas vezes. A maioria das vezes é bem traumático. Deus trabalha justamente em nós, porque por natureza nós somos legalistas. Faz parte de nós. Por natureza. Muitos irmãos vêm para o evangelho
E o que eles querem é, diga o que eu tenho que fazer. A partir de agora, o que eu tenho que fazer? Então, muitas pessoas, todos nós, temos o legalismo entranhado dentro de nós. Então, por isso que Paulo alerta justamente contra os hereges, contra os falsos profetas. Por quê? Na grande maioria das vezes, eles vão trazer coisas para inserir na graça, de modo que nós venhamos a praticar e possamos nos gloriar daquilo, nos gloriar na carne. A maioria das vezes é isso. As grandes heresias que surgem na palavra, na Bíblia, ou nesse sentido de destruir a graça, de diluí-la, apontando para outras realidades, ou até mesmo de desfazer, desmontar o conceito que nós temos de Deus, né? Tem muitas heresias que também apontam para isso. E que se você parar para analisar, está ligado uma coisa à outra. Quando você insere alguma condição a mais na graça, para que você, praticando-a, seja salvo, você está desfazendo da obra de Cristo. Não só desfazendo da obra dele, mas desfazendo da pessoa dele. Da pessoa de Deus, de Cristo Jesus. Então, essa tendência que nós temos ao legalismo faz com que nós fiquemos vulneráveis. É aquilo que você comentou. Como que nós agimos com respeito ao pecado do nosso próximo, tanto do nosso cônjuge quanto dos nossos filhos? Muitas vezes nós agimos como legalistas, cobrando deles uma ação, cobrando deles uma atitude que não é própria de quem não é convertido. Contudo, irmão, nós devemos ter cuidado com respeito a isso. Porque, por exemplo, o convertido obedece? Obedece, porque ele recebeu o Espírito Santo para obedecer. E o não convertido obedece? Não obedece. Ele não tem aquilo nele. Mas como então nós devemos cobrar a obediência dos nossos filhos? Nós devemos cobrar a obediência dos nossos filhos. E eles devem nos obedecer. Com graça ou sem graça. Nós devemos mostrar para eles que em Cristo Jesus eles vão conseguir obedecer, porque aquela transformação vai vir de dentro. Mas agora eles têm uma lei sobre eles que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe. Por que eu falo isso? Porque senão a gente cai em um outro risco, um outro extremo, que é muito ruim também. Uma vez eu estava corrigindo a Tayane, minha filha mais velha, a Tamira estava corrigindo a Tayane, minha filha mais velha, ela chegou para mim e falou, para a Tamira, e falou assim, ó, mãe, eu não consigo te obedecer. Então não tem essa. Eu falei para a Tamira, não, é por isso que existe a vara ajuda a criança a obedecer. Então, o que acontece é que na vida do cristão nós temos o Espírito Santo guiando-nos e nos levando ao arrependimento e nos enchendo da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo com que nós reconheçamos os pecados, nos arrependamos e voltemos para Ele. Agora, para os nossos filhos. Para os nossos filhos, a gente não pode agir com raiva, com ódio, com ira de jeito nenhum. E também não podemos querer forçar neles algo que eles não têm, mas devemos exigir algo que a Bíblia exige que eles tenham, que é honrar o pai e mãe, obedecer, se sujeitar, se submeter. E quem que vai ajudar eles enquanto eles não têm o Espírito Santo? Nós. Nós seremos a ação de Deus na vida deles. Né? Nós, inclusive, o disciplinar, o trazer nossos filhos e corrigi-los, isso também é evidência de graça. Isso também é manifestação da graça. Entendem isso? Porque a graça, ela é educadora. Ou a gente pensa que como que funciona a graça na nossa vida? É graça na nossa vida, por exemplo, que os irmãos venham e nos exortem. É graça na nossa vida, por exemplo, que nós venhamos a cometer um pecado, cometer um deslize, e aquilo lá seja motivador, seja meio pelo qual Deus vai quebrantar e te humilhar. É graça daí, tudo isso é graça. Graça é tudo que Deus utiliza em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para quê? Para nos quebrantar, nos humilhar e nos fazer necessitados de Deus, de Jesus Cristo. Entendem? Então, essa é a questão, irmãos. Então, a gente não pode ter aquela concepção também muito romântica de que a graça é aquele meio pelo qual a gente vai ser bondoso, caridoso. Não, a graça também ela é disciplinadora, ela é educadora.
ela nos corrige, ela nos disciplina, ela mostra o caminho, é ela que nos guia. Agora, o que a gente não pode fazer é abandonar essa graça e inserir outros meios para confiarmos neles. Entende? Porque é aí que Paulo fala para os Gálatas. Calma aí, o que está acontecendo? Vocês estão querendo se justificar por meio de obras? Da graça decaístes. Então, a gente não pode decair da graça confiando na nossa própria carne. Amém? Mas devemos agir de modo que nós estejamos constantemente na dependência do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. E diante dos nossos pecados, nós reconheçamos que a graça em Cristo Jesus, ela é superabundante, ela é muito mais poderosa do que os nossos pecados. Então, arrependamos-nos, sujeitemo-nos, certo? E Deus vai fazer isso com os seus filhos. Eu lembro de uma pregação do Paul Washer, que ele falou que a mãe dele mandou ele tomar banho, ele tomou um banho muito mal tomado, e a mãe dele descobriu que ele não tomou um banho direito, ela botou ele debaixo do chuveiro de novo e esfregou ele de cima a baixo. Ele até fez uma brincadeira, falando que depois daquele banho lá, a glória Shekinah começou a radiar do corpo dele, tão limpo que ele ficou. E aí ele conclui dizendo o seguinte: e Deus vai fazer isso conosco? Vai. Ele vai. Se o filho for rebelde, se eu for rebelde, se você for rebelde, todos, se nós somos rebeldes e nós somos filhos, ele vai fazer isso conosco. A graça dele vai pegar a gente e vai disciplinar. E vai humilhar, e vai quebrantar, e vai levar a gente a uma condição de sujeição e submissão a ele. Isso é bênção, isso é graça. Amém? Mais alguém, irmãos? Pastor, eu quero fazer um comentário rapidinho, hein? Que o senhor falou, foi muito interessante. Esses dias eu estava falando sobre de uma mãe que a criança fez um ato lá de indisciplina, aí a mãe falou assim: eu não vou disciplinar não, vou ser misericordiosa. Nós sabemos que a graça é graça, como eu falei, que onde a graça está atuando, a misericórdia, a bondade de Deus, ela nos leva para a piedade e não para a impiedade. Então, deixar de exortar o cônjuge, deixar de disciplinar a criança, ao invés de ser graça e misericórdia, é o contrário. Então, como é que nós sabemos que a graça está se manifestando? Sempre está levando a pessoa à piedade para mais próxima de Deus e nunca deixando, por assim dizer, desculpando o pecado pela graça, né? Isso é o típico das pessoas que não conheceram a graça verdadeiramente. Perfeito, pastor Ian. Como então a gente pode fazer isso com graça? É essa a questão. A questão é a motivação do nosso coração. Então, por exemplo, um filho nosso pecou, um filho nosso desobedeceu. Primeiro ponto, ele não desobedeceu a mim, ele desobedeceu ao Senhor. E isso já é uma concepção do quê? De graça. Por quê? Porque eu não vou discipliná-lo tentando vingar a minha ordem que foi desobedecida. Não é isso. Eu tenho que entender que ele pecou contra o Senhor. Isso já é o quê? Graça atuante. Eu tenho que entender também que, assim como ele é pecador, eu também sou pecador. E do mesmo modo como ele caiu em pecado, eu estou sujeito a cair nos mesmos pecados. Isso também é graça. E aí eu vou exercer essa disciplina não em meu nome, eu vou exercê-la no nome do Senhor. Eu vou exercê-la porque o Senhor ordenou que eu, como pai, exerça a disciplina. A mesma coisa com o nosso cônjuge, irmãos. O problema, sabe o que é? Quando o nosso cônjuge peca contra nós, a gente pensa o seguinte: como que a Tamiris pode fazer isso comigo? E aí eu vou agir com ela fora da graça. Por quê? Porque eu estou colocando a mim no centro. E eu tenho que entender que todo pecado que ela comete contra mim é um pecado que ela comete contra Deus. E eu, como marido dela, eu tenho que agir, como nós vimos no capítulo anterior, como um cirurgião, com um bisturi, com muito amor, mas eu tenho que levá-la à consciência do quê? Do pecado dela, certo? E isso, irmãos, tanto com cônjuge cristão quanto com cônjuge não cristão. O problema é quando a gente exige do cônjuge não cristão ações e atitudes que não condizem a ele. Nós devemos alertá-lo sempre do pecado e chamá-lo sempre ao arrependimento. Isso, irmãos, é para cristão e não cristão. É esse o método do Senhor. A gente não pode exigir ações santas. A gente tem que mostrar o pecado e chamar a pessoa ao arrependimento. Porque se a gente focar nas obras, aí sim nós estamos decaindo a graça. Nós estamos focando nas boas obras, estamos deixando de lado o coração. Tudo começa pelo coração. Mostre o pecado, chame o arrependimento
e deixe que o Senhor haja. Amém? É nesse sentido que a graça atua. Amém, irmãos? Mais alguém, irmãozinhos? Irmãozão Ricardo, Kane? Ô, pastor, gostaria de falar também. Então, sobre essa questão que tanto o senhor já falou, o pastor William também trouxe a lume, é muito importante a gente enfatizar isso, porque muitas vezes o que eu percebo é uma tendência em muitos irmãos, e no meu próprio coração também, de pensar mais ou menos assim. Então, se é por graça, essa graça ela se torna, às vezes, algo que me leva à inatividade e a não cumprir as coisas, né? Não cumprir as ordenanças do Senhor, né? Então, eu vejo que esse é um outro perigo. Você vai para o outro, ou seja, você sai do legalismo... Aqui, meu amor. Você sai do legalismo, você está numa ponta, num extremo da coisa, e você vai lá para o outro extremo. Aí você fala assim, então é graça, né? Deixa eu desfrutar da salvação, glória a Deus, aleluia, caminhando eu vou para Canaã. E o pecado vai tomando espaço no coração, igual uma erva daninha. Ele vai cada vez mais corrompendo, e aí a gente acha que está andando no caminho da graça, mas essa graça, ela não nos conduz a viver em paz com o pecado, né? Por isso que foi muito bom, pontuado pelo autor do livro, né? A ênfase também do pastor William, muito boa, de quê? De entender que essa graça, ela precisa se manifestar em nossa vida, primeiro, através do arrependimento. Se eu não estou tendo, né, uma vida de arrependimento, é bem interessante isso, né? Não é arrepender-se uma vez, né? Não é arrepender-se de vez em quando, mas é um arrependimento contínuo em nossas vidas, né? Como cristão, cada vez mais nós vamos caminhando com Deus, estamos diante da santidade dele e vira e mexe estamos encontrando pecados novos em nosso coração, coisas que a gente não tinha visto, né? O cônjuge vai nos apontar algumas coisas e aí a gente vai parar para pensar e vai falar, poxa, eu nunca tinha notado. Então, é exatamente nesse contexto que a gente vê a graça, nos conduzindo ao arrependimento, vencendo pecados, né? Cada vez mais você vai abandonando de repente ele quer voltar, mas você vai caminhando, você vai progredindo. Então, eu achei maravilhoso isso, eu acho muito boa essa ênfase, porque hoje em dia tá cada vez mais crescente essa ideia da graça barata. Uma graça que não me leva à santificação, não me leva ao arrependimento, não me leva a me doar pela igreja, não me leva a me doar pelo cônjuge. Então, entra ano e sai ano. Isso é uma preocupação, né? Por exemplo, você passou 3 anos, 4 anos que você está caminhando na graça. E aí a vida está do mesmo jeito, os pecados são o mesmo, né? Tá ali aquela apatia, aquela coisa. Então, eu acho que isso aí é um pouco preocupante, né? E aí eu gostaria de tocar nesse ponto que eu achei bem salutar. Amém, irmãozão Ricardo, amém, não tenha dúvida. É a graça Pilatos, né? Diante do pecado, vai lavar a mão. Não tenho nada a ver com isso. Graça Pilatos. Essa eu não tinha ouvido, pastor. Não, mas é horrível isso daí, irmãos. Diante do pecado, muitos de nós falam o seguinte, eu não tenho condições de lutar contra o pecado. E aí, lava a mão, para de lutar, né? Não luta, porque com medo de não ser legalista, ou melhor, com medo de ser legalista, para de lutar, porque está na graça. Eu tenho familiares que pensam dessa forma. Familiares que chegavam para a gente, para o meu pai, no caso, na época que meu pai era vivo, falavam assim, não, Silvio, não, nós estamos na era da graça. Agora é desfrutar das bênçãos de Deus. Tá aí o pecado. Não, o pecado é outro assunto. Vamos viver. Isso é horrível, cara, é horrível. A Tamires quer falar um pouquinho. Estou aqui pensando, né? O Senhor, na sua providência, colocou esse tema da graça na mesma semana que nós estudamos também no estudo das mulheres, né? No capítulo lá do livro Renovadas, também o atributo de Deus que nós estudamos foi a graça de Deus, né? O Deus gracioso. E a autora, ela corrobora com esse pensamento do David Harvey aqui, e ela diz exatamente essa ideia, né? De que a graça é esse motor para que a gente possa agir em graça com os outros, né? Que a mesma graça que nós recebemos, né, que foi já falado aqui, nós recebemos na salvação, ela também continua operante, como o irmão Ricardo falou, né? Essa graça, uma vez que ela é a graça verdadeira, ela vai continuar operando em nós vamos crescer em graça,
para que a gente seja aparelhado, estruturado, treinado para agir em graça, né? Não é essa graça barata, não é uma graça que nos abandona, né? Foi uma graça salvadora e agora se vira, né? É essa graça que ela é esse motor, essa motivação para a gente agir em graça, né? Que é tão necessário dentro do casamento. E é fantástico porque ela se coloca como esse motor, ao mesmo tempo que ela é um motor, ela é a força operante, né, para fazer com que a gente possa agir em graça, mas ela também não é... Também o autor salienta, né, que também não... Ela é o tempero para essas ações, né, porque a gente pode ter, como o autor falou, as mudanças, as transformações no comportamento, as mudanças na rotina, as resoluções, sem a graça. Né? Então, isso me chamou bastante atenção, porque, principalmente quando se fala de casais, a gente acaba pensando nisso, né? No casamento. Então o que eu tenho que mudar? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que passar a agradar mais o meu marido, eu preciso mudar aqui, mudar ali, e o que o autor coloca, né? Que, além dessa motivação da graça, ela também vai ser esse tempero que vai fazer com que, de fato, essas atitudes, elas surtam efeito, vamos pensar assim, né? Elas sejam de fato verdadeiras, né, e deem os frutos esperados, né, ou que a gente possa aguardar no Senhor, né, porque a gente vai fazer aquilo com a motivação correta e no espírito correto, né, usando da graça de Deus. Então, achei bem interessante que ele coloca, né, para a gente não perder de vista que não é atitudes externas, né, ela tem que ser banhada por essa graça que a gente recebeu, para que, de fato, possa frutificar, né? Amém. Amém, irmãos. Mais alguém, irmãos? Mais algum comentário? São 9h20, daqui a pouquinho a gente encerra. Vamos, irmãos, ânimo. Mais ninguém, irmãos? Vamos concluir, então. O irmão Edson que comentou, a graça é mãe e cuidadora da santidade e não apologista do pecado. Amém. Amém, queridos. Então, nós estamos agora, nós vamos para o capítulo 9, que se chama, o título é Sobre Sexo, a essência daquilo que nos separa sem rodeios. Então, irmãos, na semana que vem, dia 15, sexta-feira 15, é feriado. Então, nós não teremos o estudo, tá? Nós vamos deixar para sexta-feira, dia 22. Sexta-feira, dia 22, é quase que uma emenda de feriado também, mas acho que a gente consegue fazer sim. Acho que ninguém vai viajar, não. Ninguém tá chique assim para ficar viajando, não, né? Tá bom, irmãos? Eu, pelo menos, estou aqui. Pastor William, acho que também. Então, dia 22, com a graça do Senhor, então a gente retoma o capítulo 9 e eu acho que a gente conclui no dia 29, se assim o Senhor nos permitir. Dia 29 de abril, é a última sexta-feira do mês, a gente conclui o capítulo 10 e a gente encerra o livro. Amém, irmãos? Espero que o livro esteja sendo bem utilizado por vocês, que vocês estejam dando atenção a essas lições, que os irmãos possam ver, ler, reler. Nós estamos meio atrasados com respeito a lançar os vídeos no YouTube, mas assim que nós lançarmos os vídeos, nós avisamos os irmãos, tá? E aí a oportunidade dos irmãos assistirem novamente os estudos. Tá bem, queridos? Que Deus abençoe a todos. Beijão no coração. Agora vamos entrar na parte da despedida. Olha lá, a Belinha já tá mandando um tchauzinho lá já. Tchau, Belinha, agora pode. Vamos lá! Olha, Aninha. Tchau, gente. Tchau, Aninha lá, ó. Meus irmãos. Pessoal, Tchau! Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, irmãos. Deus abençoe. Moisés já tá de pijama. O Moisés de pijama, gente. Olha lá, o Moisés, parecia a Sara, Moisés, que eu tinha de ir para a escola. Já tô dormindo. Não sei se você está dormindo, pode estar aí. Judô. Moisés tá de pijama, gente. Pega o kimono. Kimono. E aí, Dezão, tá em casa já? Acabei de chegar. Boa. Amém. Deus abençoe, meus Então, irmãos. gente, Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã no aniversário da igreja, hein? Tchau, Danilo e Yasmin. Tchau, Pedro. Tchau, pastor. Tchau, gente. Tchau, irmã Tchau, Ju. pessoal. Bia. Tchau, Mar. Tchau. Camila Luquez. Silvana. Tchau. Fala, Maria. Beijo a todos. Tchau, João. Vai cair.